Atualmente, estão reaparecendo pelo mundo casos da chamada varíola do macaco, a qual, no ano de 1958, fora identificada no continente africano quando foram pontuados os primeiros casos entre os símios. Por isso mesmo, a doença é também chamada de varíola símia, e o tipo de vírus descoberto entre os macacos, curiosamente, é mais comum em roedores. Em 1970, o vírus do gênero Orthopoxvirus atingiu o ser humano. A doença também passou a ser chamada de monkeypox. A monkeypox pode ser transmitida através de contato com secreções respiratórias, secreções das feridas e até mesmo nas relações sexuais. Sabendo-se que o vírus pode ser transmitido de pessoa para pessoa através de contato próximo prolongado, causando sintomas como calafrios, dor de cabeça, cansaço, dor no corpo e em região das costas e músculos, aparecimento de bolhas e feridas na pele, que provocam coceira e são muito doloridas. Em geral, a doença se desenvolve até chegar a um ponto em que o organismo reage a ela e então ela vem a desaparecer, num prazo aproximado de 4 semanas. No entanto, é um trauma muito grande para o seu portador, o qual deve ficar isolado para evitar sua proliferação e precisa usar alguns remédios inibidores da dor e que aliviam os sintomas. Foram identificados algumas sequelas, principalmente nos olhos das vítimas, conforme fora observado e confirmado em alguns casos. Já existem algumas vacinas para a doença em estudo e já desenvolvidas. Vários casos estão surgindo no Brasil e no mundo. Os países já desenvolvem planos para se defenderem de possíveis aumentos da doença pelo planeta. Vários casos vêm sendo reportados em países não endêmicos, trazendo a preocupação à comunidade científica global. No dia 21 de maio, havia 92 casos confirmados e 28 casos suspeitos da varíola dos macacos. Na semana entre 13 a 21 de maio, havia de 1 a 5 casos confirmados na Áustria, Bélgica, Canadá, Estados Unidos, França, Alemanha, Itália e Países Baixos. O maior número de casos confirmados no período entre 21 e 30 ocorreu em Portugal, Espanha e Reino Unido. Segundo o site noticias.uol.com.br, em julho de 2022, o estado de São Paulo registrou 741 casos da varíola dos macacos. 42 cidades tiveram ao menos um episódio, mas cerca de 82% dos pacientes, 614, foram confirmados só na capital. Muito bem, este assunto que vamos tratar hoje sempre foi curiosidade daquelas pessoas que querem se aprofundar no estudo do Espiritismo. Na verdade, o Espiritismo ele vai sempre trazer para nós informações a respeito dos problemas humanos, das nossas dificuldades como seres humanos. Então, para falar dessa doença e das consequências dessa doença, em nosso caso, nós vamos falar só da questão espiritual, nós precisamos, como fizemos, trazer essas informações para que as pessoas que forem assistir ao vídeo possam entender um pouco e, a partir daí, a gente possa trazer de forma mais explicitada, de forma mais explicada a questão espiritual. As doenças, elas são inerentes ao nosso planeta Terra. Terra, quando ela foi criada para ser um mundo de espíritos que pudessem evoluir no plano carnal, desse plano que nós estamos, já se previa a existência das doenças. O projeto Escola Planetária, vamos dizer dessa forma, que é a nossa Terra, ele inclui o sofrimento. Muito embora muita gente pense que sofrer é um castigo divino, nós não entendemos dessa forma. O Espiritismo entende o sofrimento como uma necessidade para o aperfeiçoamento da alma, para o aperfeiçoamento do espírito.
Se você pegar um escultor, que a gente tem como os mais famosos, o Aleijadinho, né? Que se chamava Antônio Francisco Lisboa, e também temos Michelangelo lá atrás, se diz então até que seria a reencarnação, né, do mesmo espírito. Nós vamos compreender que quando você pega uma pedra sabão, que é utilizada para retirar dali a imagem de um anjo, o escultor precisa ir retirando daquela pedra as partes desnecessárias. Para isso, ele pega um martelo e uma ferramenta pontiaguda, que nós entendemos que seria uma espécie de formão, e vai retirando ali aquelas partes que não lhe interessam. Depois de alguns dias, depois de algum tempo, a imagem vai surgindo até ficar, né? Vou colocar aí algumas imagens para vocês verem o trabalho do artista. Vocês observem aí a perfeição que é esse trabalho. Muito bem, mas para que essa pedra chegasse a estar nesta forma aí, foram retiradas aquelas partes desnecessárias. Para o nosso espírito, para a nossa alma, a evolução se passa mais ou menos da mesma forma. Para que ela possa chegar ao seu finalmente, ao seu objetivo, é retirado das almas, dos espíritos, aquilo que não lhe é necessário. No caso, a ignorância bruta vai dar lugar à sabedoria extrema. E todo aqueles cortes, né, vamos dizer que é de energia negativa, né, que são retirados, muitas vezes isso é feito através do sofrimento. Talvez para algumas pessoas isso não daria, né, a nós a ideia da bondade de Deus. Mas se Deus deixa que as pessoas sofram, deixa que as coisas aconteçam da forma que elas acontecem, por que então nós vamos dizer que Deus não permitiria isso? Ele permite. E se permite é porque é um método necessário. Embora o sofrimento seja algo difícil de enfrentar, algo muito ruim de passar por ele, Deus o permite. E se ele permite, como eu disse, é algo necessário para o nosso crescimento espiritual. Ou então as doenças, os sofrimentos causados pelas doenças, eles vão ser benéficos para o crescimento do espírito, para o seu aprendizado como filho de Deus, para que ele chegue então a se expressar como anjo. Isso com o passar talvez de milhares e talvez ainda milhões de anos. O espiritismo, como é uma doutrina filosófica, vai trazer para nós informações a respeito disso. Eu vou me socorrer com as informações que eu encontrei aqui em O Livro dos Espíritos, a partir da pergunta 1003, onde Kardec vai perguntar sobre a questão da duração das penas futuras. Porque se o sofrimento existe no planeta Terra, e a humanidade aqui está encarnada, né? Quanto tempo vai durar isso, né? Aí, Kardec, então, questionando aos espíritos se essa lei, né? Se existiria uma lei, ou se seria arbitrário, né? A duração desses sofrimentos para o espírito culpado, nessa vida futura, os espíritos informam que Deus não faz nada por acaso. Não é nada caprichoso, nada feito apenas porque Ele é Deus. Tudo o que existe no universo é regido por leis. E a bondade de Deus se revela, né, nessa sabedoria. O sofrimento, ele vai ocorrer apenas durante o trabalho de aperfeiçoamento do espírito. Como no exemplo que eu dei no começo sobre a imagem, né, a estátua criada pelo artista, o sofrimento ele vai ocorrer apenas enquanto há imperfeição naquele espírito. Se na imagem que eu disse no começo
o artesão vai retirar as partes desnecessárias na pedra para criar o anjo, ou seja, a imagem do anjo, tomando-se por base que esse artesão, no exemplo dado, transportando para a ideia, seria Deus, a inteligência suprema, ele vai causar o sofrimento para nos aperfeiçoar, ou seja, vai deixar que o sofrimento ocorra apenas durante um certo tempo, o tempo necessário para que nós possamos adquirir sabedoria e principalmente amor, porque esses dois conhecimentos do Espírito vão cancelar nele toda a necessidade de sofrimento. Então, os sofrimentos vão diminuindo, e depois ele vai mudar de natureza, quer dizer, não se sofrerá mais por questões de doenças físicas e talvez fique alguma coisa na questão moral. Por que eu digo isso, gente? Vocês acreditam que Jesus, com todo o seu amor, toda a sua bondade, como exemplo, ele ao ver a humanidade sofrendo, ele também não tenha sofrido também? E ele se sujeitou ao castigo físico, ao sofrimento físico, para livrar a humanidade da sua ignorância. Então os espíritos de luz, os espíritos perfeitos, quando veem as pessoas sofrerem, e mesmo sabendo que isto é necessário, eles sofrem, né? Eles ficam tristes de ver a humanidade dentro de uma ignorância muito grande. Mas é uma outra natureza de sofrimento, porque eles, ao mesmo tempo, se consolam, porque entendem a questão a qual Deus colocou a humanidade, para que ela pudesse evoluir e pudesse crescer e aprender dentro desse sistema em que nós fomos colocados. Ante a bondade de Deus. Quando a feição do mal se afigure terrível a ponto de insinuar nos espíritos mais valorosos a falsa suposição de que se encontram à frente da derrota do bem, medita nos recursos de Deus e prossegue na execução do dever que as circunstâncias te atribuem para que o bem prevaleça. Não te intimidem opiniões do desânimo, pareceres da dúvida, ameaças do crime ou exigências da inquietação. Continua leal à tarefa edificante que a vida te reservou. Medo e aflição alastram-se, geralmente, ante as arremetidas do mal. No entanto, a bondade de Deus, sem alarde, intervém nas causas que as produzem, restaurando a segurança da paz e a marcha do progresso. Tiranos do passado, galardoados com as prerrogativas do poder, esmagaram povos inteiros, fornecendo a ideia de que lograriam perpetuar a iniquidade entre as nações. Mas a bondade de Deus, em silêncio, esperou a renovação que orienta os processos da natureza e, em novas reencarnações, deu-lhes a disciplina dos escravos, na qual aprenderam, louvando o sofrimento, quanto dói a ferida dos que foram situados em servidão. Malfeitores arguciosos, que a posse do ouro tantas vezes conservam impunes, estenderam orfandade e viuvez, oferecendo a impressão de que propiciariam a ganância, força de lei sobre a terra. Mas em silêncio, a bondade de Deus esperou a grande transformação que lhes compelia e, em novas reencarnações, deu-lhes a disciplina dos filhos das regiões desoladas, na qual aprenderam, louvando o sofrimento, quanto dói o cativeiro da penúria e da fome. Criminosos inteligentes, garantidos pelo louvor das convenções sociais, estabeleceram o império da delinquência afetiva, parecendo arrasar toda a conceituação de respeito e de amor entre as criaturas.
Mas em silêncio, a bondade de Deus esperou pelas metamorfoses inevitáveis da vida e, em novas reencarnações, deu-lhes a disciplina do corpo enfermo, na qual aprenderam, louvando o sofrimento, quanto dói o infortúnio dos que foram atirados ao desequilíbrio emotivo. Trabalha e confia no setor do bem que o mundo te entregou, e quando o mal se alteie diante de ti, prometendo esgotar-te todas as reservas de serviço e de resistência, confia e trabalha, mesmo assim, na certeza de que acima de todas as nossas forças podes contar invariavelmente com os recursos de Deus. A pergunta 1005 diz: ao espírito sofredor, o tempo se afigura tão ou menos longo do que quando estava vivo? Parece-lhe antes mais longo. Para ele não existe o sono. Só para os espíritos que já chegaram a certo grau de purificação é que o tempo, por assim dizer, se apaga diante do infinito. Não está vendo, gente? Para os espíritos desencarnados que saem desse plano e entram imediatamente no outro plano, eles podem até sofrer mais por causa da questão moral. E a informação que tem aqui também é que para os espíritos puros o tempo se apaga diante do infinito, que para eles é uma outra questão, essa questão do tempo. Mas nós estamos falando do sofrimento, estamos falando das causas das doenças, né, que ocorrem no planeta. Primeiro que a lei de causa e efeito, ela vai atrair para nós esse tipo de acontecimento, né? Essa doença aí tão grave que nós acabamos de falar é o resultado de pensamentos negativos e de ações negativas da humanidade. Se a humanidade trabalhasse tal como ensinou Cristo para o seu crescimento no mundo, muitas dessas doenças não existiriam. E se ela existe, se ela atinge algumas pessoas, ou talvez muitas pessoas no nosso mundo, vamos entender que existe aí justiça divina, embora às vezes a gente não tenha esta compreensão ao testemunhar o sofrimento das pessoas. Mas existe sim. A bondade de Deus está sempre acima de tudo. Mas esse sofrimento da humanidade, até quando que vai? Como eu disse, até o dia em que a humanidade, ou o ser humano, conseguir trabalhar o seu aperfeiçoamento como filho de Deus e se transformar, né, como espírito puro. E a partir daí não haverá mais a necessidade de sofrimento. Tanto é que a pergunta 1006 de O Livro dos Espíritos fala sobre isso. E nós vamos ler, embora a gente já tenha o estudo aí do Livro dos Espíritos, né, separado, mas esse assunto de hoje eu precisei vir aqui nessa parte de O Livro dos Espíritos para poder esclarecer melhor. Pergunta 1006. Podem durar eternamente o sofrimento do espírito? Não há dúvida de que se ele pudesse ser eternamente mau, isto é, se jamais se arrependesse e melhorasse, sofreria eternamente. Mas Deus não criou seres tendo por destino permanecerem votados perpetuamente ao mal. Apenas os criou a todos, simples e ignorantes, tendo todos, no entanto, que progredir em tempo mais ou menos longo, conforme o decorrer da vontade de cada um. Mais ou menos tardia pode ser a vontade, do mesmo modo que há crianças mais ou menos precoces, porém, cedo ou tarde, ela aparece, por efeito da irresistível necessidade que o espírito sente de sair da inferioridade e se tornar feliz. Eminentemente sábia e magnânima é, pois, a lei que rege a duração das penas, porquanto subordina essa duração
aos esforços do espírito, jamais o priva de seu livre-arbítrio. Se deste ele faz mau uso, sofre as consequências. Então, gente, se as penas e o sofrimento vai durar enquanto houver a imperfeição. Enquanto houver uma lasquinha para ser retirada, né, uma casca para ser arrancada do espírito simples e ignorante, e ele ainda não tiver alcançado a perfeição, porque começa quando ele não sabe nada e termina quando ele sabe tudo o que é necessário para o seu crescimento e para que não haja mais sofrimento. Aí, então, enquanto houver essa necessidade, pode ser que venha o sofrimento. Nós temos também que nos socorrer nesse tema com o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então, gente, lá no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, nas instruções dos Espíritos, nós temos a mensagem proveito dos sofrimentos para outrem, onde os Espíritos vêm nos falar sobre a aceitação do sofrimento, né? Os que aceitam resignados os sofrimentos por submissão à vontade de Deus e tendo em vista a felicidade futura, não trabalham somente em seu próprio benefício, poderão tornar seus sofrimentos proveitosos a outrem. Podem esses sofrimentos ser de proveito para outrem, material e moralmente. Então, gente, uma pessoa que sofre em uma família, as pessoas que estão ao seu redor que também sofrem, aquele sofrimento também vai trazer aperfeiçoamento e consequência para o crescimento das pessoas ao redor. Porque muitas vezes aquela mãe que tem um filho doente sofre mais que o próprio filho doente, né? Então o sofrimento de um pode ser proveitoso a outro, né? Gente, aceitar o sofrimento não é você se resignar ali e achar que precisa sofrer para evoluir. Essa questão do sofrimento é uma consequência porque a gente não seguiu determinadas regras. Então, não é preciso sofrer para crescer, para evoluir. O amor nos dá, a bondade de Deus, né, outras opções para isso. Mas, quando nós teimamos no caminho que não deve ser seguido, no caminho do erro, então vem a questão do sofrimento. Segue aqui a lição em relação a este sofrimento servir de base para o crescimento do outro espírito. Podem esses sofrimentos ser de proveitos para outrem, material e moralmente. Materialmente, se pelo trabalho, pelas privações e pelos sacrifícios de tais criaturas se imponham, contribuem para o bem-estar material de seus semelhantes. Moralmente, pelo exemplo que elas oferecem de sua submissão à vontade de Deus. Esse exemplo do poder da fé espírita pode induzir os desgraçados à resignação e salvá-los do desespero e de suas consequências funestas para o futuro. Então, aqui a mensagem do São Luís também, né? Ele vai dizer para nós que a fé espírita vai fazer com que a gente, compreendendo essa questão do sofrimento, a gente não precisa, não tenha esse sofrimento tão profundo que as pessoas desesperadas têm. Tudo passa, tudo se renova na Terra, né? Dizia, acho que o Espírito, né, disse para Chico Xavier. A vida, ela é assim, a cada dia há mudanças, né? E a cada mudança ela vem pela vontade divina para o crescimento dos espíritos que aqui estão. A Terra pode até ser que na parte material ela não se transforme um dia, né, em um mundo feliz. Mas lembrando que Jesus diz que há muitas moradas na casa do nosso Pai, lembrando que existe uma pátria espiritual, né, muito semelhante à nossa Terra, esse sofrimento, essas dificuldades de hoje vão servir ao nosso aprimoramento para que possamos herdar, né, esta felicidade nessa outra pátria que nos aguarda, conforme disse Jesus. Beleza, gente? Então a questão do sofrimento, da doença em si, que nós citamos aí, tanto quanto é igual às outras doenças. Mas a particularidade dela nos leva a crer que ela seja o resultado do desregramento do homem e das nossas dificuldades de nos relacionarmos com a própria natureza do planeta no qual nós estamos inseridos.
Beleza? Daqui uns dias a gente volta aí com outro tema que esteja na mídia, né? Que esteja aí nos jornais, que esteja sendo falado aí nos canais de informação ao público. Beleza? Muito obrigado, que Deus abençoe a todos.